A Mulher Invisível. Numa cafeteria fria de Edimburgo, uma mulher franzina, com expressão exausta e roupa simples, encara uma folha em branco. O caderno está apoiado em cima de um carrinho de bebê. Ao lado, sua filha pequena dorme, enrolada num cobertor velho. Ninguém presta atenção nela. Ninguém sabe que ali está nascendo uma das maiores histórias do mundo. Joanne Rowling estava no fundo do poço. Recém-divorciada, com um bebê nos braços, desempregada, vivendo de benefícios do governo britânico e lutando contra uma depressão severa. Ela se sentia invisível, como se sua existência tivesse deixado de importar. Era o início dos anos 1990 e sua realidade era tão dura que ela chegou a cogitar desistir da própria vida. Segundo suas próprias palavras, foram os momentos mais sombrios que já enfrentei. Mas enquanto o mundo parecia desabar à sua volta, uma ideia crescia silenciosamente dentro da sua mente. A história de um menino magricela, de óculos quebrados, que descobre ser um bruxo e tem um destino muito maior do que a vida miserável que conhece. Harry Potter nasceu antes da fama, antes dos milhões, antes da primeira chance. Nasceu no silêncio da dor. Rowling escrevia como quem sangrava para sobreviver. Sem computador, sem estabilidade, sem nenhuma garantia de que alguém leria, ela reescreveu os primeiros capítulos à mão, com caneta emprestada. E mesmo depois de meses de trabalho, tudo o que tinha eram pilhas de páginas e nenhuma certeza. Ela decidiu tentar a sorte. Enviou o manuscrito para uma editora, depois outra, depois outra. Rejeição. 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 Foram 12 cartas, 12 negativas. Algumas nem se deram ao trabalho de responder. Uma delas, inclusive, sugeriu que ela arranjasse um emprego de verdade e desistisse da fantasia. Mas ela não parou. Porque, no fundo, Rowling sabia que Harry Potter não era só uma história, era sua própria luta, sua própria salvação transformada em fantasia. E o que acontece com uma mulher que ninguém vê, ninguém ajuda, ninguém acredita, mas mesmo assim ela continua? Ela faz mágica. O Menino da Cicatriz. A 13ª carta não chegou rápido. Era de uma pequena editora chamada Bloomsbury. O pai de um dos editores levou o manuscrito para casa e deixou em cima da mesa. A filha dele, uma menina de 8 anos, começou a ler e não parou até o fim. Ela virou para o pai e disse: "Pai, eu quero o próximo capítulo." Essa frase inocente, infantil, pura, foi o estalo que faltava. Pela primeira vez, alguém se importava com Harry. Alguém queria saber o que acontecia com o Menino da Cicatriz. A editora não tinha grandes expectativas. Imprimiu apenas 500 cópias da primeira edição de Harry Potter e a Pedra Filosofal. Algumas foram enviadas para bibliotecas e escolas. Outras ficaram empoeiradas nas prateleiras. Nenhuma campanha, nenhum destaque. Só um livro tímido, nascido da insistência de uma mulher invisível. Mas aí aconteceu o improvável. Crianças começaram a falar do livro, professores começaram a ler em voz alta, pais começaram a procurar por mais exemplares. O nome Harry Potter começou a se espalhar nas escolas britânicas como uma faísca num campo seco. Enquanto isso, J.K. Rowling ainda não era rica. Ainda pegava ônibus, ainda contava as moedas para comer. Mas algo estava mudando. A primeira faísca tinha acendido algo que ninguém mais poderia apagar. Em menos de 1 ano, o livro foi relançado com mais cópias. Em 2 anos, já era um fenômeno internacional. Editoras dos Estados Unidos, da França, do Japão, começaram a disputar os direitos da obra. Um leilão histórico aconteceu. E Rowling, pela primeira vez, viu um valor de 6 dígitos escrito num cheque com seu nome. Mas não era só sobre dinheiro. Era sobre ser ouvida, sobre ser lida, sobre ver aquela história que nasceu num momento de dor se transformar em esperança para milhões de crianças. Harry Potter não era apenas um sucesso editorial. Era um reflexo emocional de quem sobreviveu ao invisível. E quanto mais a história crescia,
Mas o mundo queria saber quem era a mulher por trás da mágica. A mulher por trás da magia. Do anonimato à obsessão mundial. Em menos de 5 anos, J.K. Rowling saiu das cafeterias frias de Edimburgo direto para os estúdios de Hollywood. E o que começou como um conto escrito à mão se tornou uma máquina global de bilhões de dólares. A Warner Bros. Comprou os direitos para transformar os livros em filmes. O mundo conheceu os rostos de Harry, Hermione e Ron. Crianças faziam filas quilométricas à meia-noite para comprar o próximo volume. Cada novo lançamento se tornava um evento. E Rowling virava lenda. Mas com o sucesso vieram os olhos. Tudo o que ela dizia era notícia. Cada detalhe da sua vida virava pauta. Antigos conhecidos tentaram lucrar contando verdades sobre seu passado. Jornais vasculhavam sua vida como se procurassem falhas num feitiço perfeito. Ao mesmo tempo, ela escrevia sem parar. Cada livro mais denso, mais sombrio. O tom infantil deu lugar a temas maduros: morte, guerra, sacrifício, resistência. Era como se Rowling estivesse exorcizando seus próprios demônios a cada página. Ela já era uma das mulheres mais ricas da Inglaterra, ganhava mais que a rainha, mas nunca esqueceu da mulher que ela tinha sido, aquela que escrevia com caneta emprestada. Por isso, fundou instituições de caridade, criou fundos para mães solteiras e doava milhões anonimamente. Mesmo no auge, ela fazia questão de lembrar a todos: o fracasso foi o alicerce sobre o qual construí tudo. Mas nem tudo era celebração. A fama trouxe polêmicas, críticas, pressões. A mulher que havia criado um universo de magia agora precisava aprender a sobreviver num mundo onde tudo podia virar feitiço contra si mesma. Mas ela não fugia da luta. Como Harry, ela enfrentava os fantasmas mesmo quando eles vinham do próprio passado, ou da opinião pública. E, em meio a tudo isso, continuava escrevendo, porque, no fundo, J.K. Rowling sempre foi isso, uma contadora de histórias que usou palavras para sobreviver. O feitiço que ficou. Harry Potter chegou ao fim. O último livro, As Relíquias da Morte, foi lançado sob uma chuva de lágrimas, aplausos e filas gigantescas ao redor do mundo. Milhões de leitores fecharam aquela última página sentindo que uma parte da infância tinha se despedido. Mas, para J.K. Rowling, não era um final. Era a prova viva de que a dor pode gerar algo eterno. Ela havia vencido o impossível, saído da escuridão da depressão para iluminar a infância de gerações inteiras. Criou personagens que se tornaram amigos íntimos de quem nunca tinha sequer gostado de ler. Mudou o mercado editorial, salvou livrarias e transformou o mundo da fantasia para sempre. Mas o peso do mundo mágico não desapareceu com o fim da saga. Ela tentou escrever novos livros, com novos nomes. Quis escapar da sombra de Potter, mas o mundo não a deixava esquecer. A cada frase fora do universo de Hogwarts, as redes sociais reagiam com fúria, idolatria ou cobrança. Alguns concordavam, outros cancelavam, muitos idolatravam. E muitos outros a julgavam por opiniões que nada tinham a ver com bruxaria, varinhas ou castelos. Mas o tempo, como sempre, separa barulho de legado. Hoje, J.K. Rowling é lembrada por algo que nenhuma controvérsia pode apagar. Ela deu voz a quem se sentia diferente. Fez órfãos se sentirem acolhidos. Fez crianças se sentirem mágicas. E quando perguntam qual é o segredo de tanto sucesso, ela responde com a mesma calma de quem já perdeu tudo e aprendeu a reconstruir. A pedra filosofal da vida é acreditar no que ninguém mais vê. Rowling não criou só um mundo de feitiços, criou um espelho mágico, onde cada leitor vê a si mesmo. E talvez esse tenha sido o maior truque de todos.